Meus amigos, vamos falar desse nosso São Paulo e das últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo, eu vou mostrar aqui com bastante, é o Dorival Júnior fazendo um pedido absolutamente inusitado. O cara tá fazendo um pedido muito inusitado e quero também trazer para vocês uma questão do Rodrigo Nestor aqui, que teve um cara que postou falando sobre uma comparação dele ser ídolo ou não. Não repara nas madeixas voadoras que tá calor demais, então ventiladorzinho. Gente, tem também sobre Bruno Henrique, cara, e Everton Ribeiro. E aí, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, como fica esse São Paulo? Vamos trocar uma ideia de todas as notícias, as últimas notícias, novidades do nosso tricolor. Caleri vai operar agora ou não vai? Ele também se pronunciou e tem coisa nova que eu trago para vocês aqui now. Portanto, deixa o like no vídeo para dar uma moral. Posso contar contigo? Vai lá e deixa o dedo no like e se inscreva aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de ter você por aqui. Antes de começar o vídeo, eu já quero te colocar então essa questão aqui, ó, que eu quero que você comente comigo. Vem comentar comigo, mas para papo 10. Vou fazer uma enquete virtual com você aqui. Um tal de. Como é que chama esse mano aqui? Ele chama. Não repare no telefone, não, meu Apple aqui, meu filho põe adesivo. Ele chama aqui o Depré aqui, de pré, São Paulo campeão. Então ele coloca aqui, ó, e ele fala assim, ó. Opinião impopular. Tá vendo o Rodrigo Nestor, né? Aí ele fala assim, ó. Porém é um fato. Aqui ele fala, porém é um fato. Ele põe entre parênteses ali, ó. Porém é um fato. É fato. Rodrigo Nestor se tornou mais ídolo para o São Paulo Futebol Clube do que o Kaká. O Rodrigo Nestor, segundo o Dipré, se tornou o mais ídolo para o São Paulo do que o Kaká, tá ligado? Tá bom então, né? Então tá bom. O que você acha? Qual a sua opinião a respeito disso? Eu gostaria de saber muito sua opinião. Comenta comigo desde já. Vai agora comentar. Nestor ou Kaká? Quem que é mais ídolo, na sua opinião? Mas aqui é uma opinião impopular, mas é fato, segundo ele, né? Beleza. Bom, o Caleri, ele se pronunciou lá no São Paulo e ele falou que ele iria operar agora, que ele tá com uma contusão faz muito tempo, que tava só esperando a Copa do Brasil acabar, coisa e tal, e que ele queria saber se já daria. Queria saber, não. Falou, vou parar agora e opero. Paro agora e faço cirurgia. Só que agora já surgiu uma nova página na história e o Caleri teria voltado atrás. O Caleri voltou atrás e falou: não, tudo bem, eu entendo que o São Paulo precisa de mim agora. Porque o São Paulo, apesar da maravilha que é o título da Copa do Brasil conquistado, o São Paulo tá mal no Brasileirão e precisa ganhar uns joguinhos aí, né? A verdade é que tem que ganhar alguns joguinhos, afastar essa zona de rebaixamento do nosso, que não é da nossa realidade, mas já afasta de uma vez, ganha 4 joguinhos seguidos aí, acabou todo o problema e Caleri pode operar, fazer a cirurgia dele de forma normal, natural, tudo bem, não foi nada. Mas realmente agora sem o Erisson, sem o Galopo, somente com o Luciano, que nem é centroavante nesse elenco, e o Juan e o Pato, que não joga, eu acho que o Dorival, ele precisa muito do Caleri, até para a máquina andar, né, gente? A máquina do São Paulo anda de uma maneira sincronizada, e o Caleri faz parte aí dessa máquina de como esse time consegue ir para frente, avançando em blocos, em passes, e algumas vezes alguns dribles e contra-ataques. Agora, com a chegada do Lucas, depende muito do Caleri bem posicionado. Quero começar agora falando sobre o Everton Ribeiro. Aí eu vou falar sobre o Dorival Júnior e sobre o Bruno Henrique, tá? Então o Everton Ribeiro, o São Paulo de fato vai tentar trazê-lo. O que tem de notícia oficial agora é o seguinte: o São Paulo Futebol Clube vai oferecer para o Everton Ribeiro basicamente o que ele ganha hoje no Flamengo. Olha as ideias. Vai oferecer o que ele ganha no Flamengo, não é rebaixar o cara, é por um ano e o São Paulo quer muito contar com o Everton Ribeiro em 2024. E o técnico Dorival Júnior é um dos caras que quer o Everton Ribeiro também. O Dorival só fez um pedido até agora para o São Paulo, que foi o Eric, e o Eric chegou. O outro pedido do Dorival
Tinha sido para não vender ninguém. O São Paulo não vendeu. Então o São Paulo tem um técnico que é o atual campeão da Copa do Brasil e não é um cara que costuma ficar pedindo muito, enchendo o saco ali, falando um monte de besteira publicamente. Ele é um puta cara que centraliza, que lava roupa suja dentro de casa, se é que tem roupa suja. E agora ele quer o Everton Ribeiro, quer contar com o cara e já é um sonho antigo do São Paulo. Então o São Paulo deve muito tentar o Everton Ribeiro, vai priorizar o Everton Ribeiro, só que não vai entrar em leilão. Então o Everton Ribeiro teria que aceitar basicamente o que ele ganha no Flamengo, mas times como o Cruzeiro, que ele jogou lá e foi ídolo lá, como o Internacional, os caras estão fortes para tentar. Fluminense também chegou forte agora para tentar levar o Everton Ribeiro. Fluminense, eu deixaria um pouco mais distante, que tem o Arias, tem o Marcelo, tem o próprio Ganso, tem o Lima, são jogadores que vão bater cabeça com ele ali e ele pode encontrar um problema. Agora, no São Paulo e no Cruzeiro, pô, chega, põe a camisa e joga. Então, acho que o Fluminense está um pouco mais distante, mas o São Paulo, que já tinha o projeto Everton Ribeiro, está hoje bastante encaminhado, vou dizer assim, está bastante encaminhado para trazer o Everton Ribeiro. Tô falando isso para vocês faz mais de um ano. Por que que é chute, puramente chute? Não. Passei 4 meses falando de Rames Rodrigues, deu certo. Passei um ano falando do Caleri, deu certo. Um ano falando do Gabriel Neves, deu certo. E teve também agora Lucas Moura, Rames e tal. A questão é que o São Paulo tenta, assim, os caras em toda janela. E de acordo com o momento, fica muito mais difícil. Pro Everton Ribeiro chegou o momento agora, porque ele não tem contrato com outro time. Ele vai acabar o contrato com o Flamengo. Depois do fim do ano, vem de graça para qualquer time, viria de graça para o São Paulo. Top ou não é? Quero mostrar para vocês aqui agora o Dorival Júnior. Antes, deixando um recado do nosso patrocinador aqui, eu quero lembrar-nos que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol, cara, e tem odds muito boas. Se acertar, você ganha. Já que você vai apostar mesmo, então vai no primeiro comentário fixado deste vídeo e usa o meu link, se você for apostar mesmo, com muita responsa, hein? Muita responsa. Mas apostando mesmo, você tem hoje um jogo muito interessante, que é o do Corinthians. Olha lá, Corinthians e Fortaleza tá pagando a vitória do Corinthians 2,38. Eu acho que o Fortaleza vai endurecer esse jogo. O Corinthians é favorito sim, mas não para mais de 1-0, 2-1, não passa disso. Depois acho que o Fortaleza classifica. O empate tá pagando 3,8. É muito importante também esse empate aqui e acho que é uma boa opção. E a vitória do Fortaleza fora de casa 3,19. Acho que já ficou um pouco distante. Então assim, gente, primeiro comentário fixado, o primeiro valor que você fizer dobra. Então depositou 100 vira 200, 200, 400. Só usar meu link, beleza? É um XBet. Valeu, XBet, tamo junto. Agora vamos lá. O Dorival fez esse pedido aqui. Deixa eu mostrar a fotinho. Ele deu uma entrevista exclusiva lá para a Globo. Já até travei aqui, ó. Ele deu uma entrevista exclusiva para a Globo, fazendo um pedido bastante inusitado para o São Paulo também. Ele fez um pedido bastante inusitado. Você vê o Dorival aqui, que foi lá na Globo lá dar entrevista, tá vendo? E ele consegue sim se abrir ali um pouco mais do que o normal. Quando ele vai se abrir, ele chega lá e fala assim: ó, eu quero que o São Paulo segure os jogadores. Segura os caras por aí. E aí eu já começo a ver problema. Não problema com o Dorival, problema com o jeitão dele, mas problema do São Paulo segurar os caras. Por exemplo, Beraldo é um jogador que nós queremos para Libertadores no ano que vem. Mas o Beraldo, ele é um dos caras responsáveis também, responsáveis não, mas que tem essa condição de tirar a dívida do São Paulo. Imagina você, São Paulino, acordar amanhã sem dívida, cara. Sabe, você não torce mais para um time que tem dívida, pensou? E como é que faz para tirar essa dívida? É ganhando Copa do Brasil, é bilheteria astronômica e vendendo. Pablo Maia, Beraldo, vendendo alguns jogadores, Wellington, Nestor, jogadores que estão em evidência no São Paulo hoje e que estão super valorizados porque acabaram de ganhar um título. Então eu acho que chegou o momento do Dorival, principalmente o Dorival, que é um bom técnico, trabalha com o que tem, não se preocupar com as vendas. É claro que não é para o São Paulo perder o Lucas Moura, vender o Caleri, não é assim também. Agora, vender o Beraldo, que é um monstro, tá? Não me interprete mal. Vender o Beraldo, que é um monstro. Você acabou de comprar o Alan Franco e o Ferrarese, e quem jogou a final foi o Diego Costa. Quando a Arboleda sentiu, quem jogou a final foi o Diego Costa. Mas você acabou de comprar Alan Franco e Ferrarese. Não tem lógica não poder vender o Beraldo. Para mim não tem lógica. Então não quer vender o Beraldo? Beleza, mas não comprasse então o Ferrarese e o Alan Franco. Eu acho que é por aí. A mesma coisa Pablo Maia, cara. Pablo Maia joga muito bem, mas tem o Luan, tem o Mendes,
tem o Alisson, tem o Gabriel Neves. O São Paulo não acabou de renovar com o Luan. O São Paulo não acabou de contratar o Gabriel Neves definitivo. O São Paulo não acabou de contratar o Mendes. Os São Paulinos nem conhecem ainda. Então por que não pode vender? O pedido do Dorival para mim ele tem lógica, mas para mim é um pedido muito fora da realidade do São Paulo e nem deve o São Paulo entrar nessa vibe aí. Apareceu dinheiro na frente, venda esses meninos, tá? Venda mesmo. E Bruno Henrique é a cereja do bolo, caso dê certo. O Bruno Henrique é um jogador que, não, eu ia dizer assim, ó. Pra mim, o Bruno Henrique, tá, acho que o Bruno Henrique no Brasil passou dessa fase do pra mim, né? Ele, o Arrascaeta, o Lucas Moura, o Renato Augusto. Tem alguns jogadores que, aquele Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, tem caras que não é pra mim ele é monstro, pra mim ele é. Não. É pra todo mundo. O cara é diferenciado demais. E o Bruno Henrique é um jogador diferenciado demais. É o melhor ponta esquerda do Brasil com extrema sobra. E isso eu tô falando de um cara já veterano, um cara que vem de múltiplas contusões, até prova de vista teve. E quando joga, joga mais do que os outros. Se o Flamengo tinha uma esperança qualquer contra o São Paulo, era nos pés de Bruno Henrique. Não era do Pedro, não era do Gabigol, não era do Everton Ribeiro, que virou banco, e nem do Arrascaeta, que voltava de contusão. A esperança do flamenguista era o Bruno Henrique ganhar do São Paulo. E ele faz o gol, cara. Olha que números, assim, absurdos do cara. Olha que jogador absurdo. Ele faz um gol no São Paulo, e o São Paulo, com o Nestor, faz um gol de placa, aí o jogo acaba rapidinho ali. Mas ele fez a parte dele. Ele está agora também na mesma situação do Everton Ribeiro. Não renovou com ninguém, não renovou com o Flamengo, não aceitou a proposta do Flamengo. Então ele deve sim ir para outro time. Tem muitos times interessados no Bruno Henrique. O São Paulo, encarando o Bruno Henrique como uma prioridade, Luciano perderia espaço, Galopo no ano que vem, alguns jogadores aí, como o David da vida, como o Rato, perdem espaço no São Paulo. São Paulo tem hoje o ataque feito por Caleri e Lucas. É claro que o Bruno Henrique poderia fazer um terceiro atacante, um pela esquerda, o Lucas mais centralizado, o Caleri fica uma potência, uma máquina. Mas diferente um pouco do Everton Ribeiro, o Bruno Henrique ainda que tem idade menor, né, de 32 anos, não 34. O Bruno Henrique ele é um jogador mais caro. Então o São Paulo que vai pagar um pouco menos de 1 milhão para o Everton Ribeiro, o São Paulo teria que pagar, se a realidade do salário dele for mantida, na casa de 1 milhão e 200. E aí o São Paulo não estaria disposto a pagar esse valor, até porque ele ganharia mais do que o Lucas Moura, mais do que o Ramos Rodrigues, bem acima do teto do São Paulo. E aí fica um pouco complicado, fica mais conturbado o ambiente para um jogador que hoje é monstro, mas foi derrotado por nós. Então acho que Everton Ribeiro está muito mais perto, mas eu também quero ouvir sua opinião. Mas comente comigo, Kaká ou Nestor, quem que é mais ídolo, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, likeão, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!